Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, muito bom dia a todos e todas. Hoje é sábado, dia 20 de novembro de 2021. Estamos no ar com o programa Conteúdos do Paradireito, pela emissora RCI-AM 1320, Rede Comunicadora Iguaçu, diretamente da cidade de Foz do Iguaçu, Paraná. Vamos lembrar que, segundo o verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, o Paradireito é a ciência aplicada aos estudos técnicos, paratécnicos, pesquisas e parapesquisas teáticas, do conjunto de normas, princípios e paraleis, das manifestações conscienciais ou pensionizações justas, íntegras e retas, conforme o fluxo cosmoético e sincrônico do cosmos, a partir do emprego correto da energia imanente na vivência e na paravivência da mega-fraternidade, porque o Paradireito é para todos. Estamos aqui apresentando o programa Conteúdos do Paradireito, eu, Thaís Oliveira, e meu companheiro de rádio, Eliel Queiroz. E temos a honra de receber a professora Alessandra Nascimento. Ela é farmacêutica, doutora em Ciência e Tecnologia de Polímeros, voluntária da Conscienciologia desde 97 e docente desde 98. Atualmente, coordena o IPC do Rio de Janeiro. Apresenta o programa Painel Evolutivo, é coautora do livro Conscienciologia Notícia e pesquisadora da Perdonologia. E o tema de hoje é Qualificação do Perdão através do Paradireito. Seja muito bem-vinda, professora, e agora eu passo a palavra ao professor Eliel. Bom, Alessandra, é uma satisfação muito grande você estar aqui no programa com a gente, está trazendo esse labicon que você tem sobre essa pesquisa, sobre a questão do perdão, dos ouvintes que estão ouvindo agora nessa rádio, vai ficar atento a essa situação. Você quer fazer a sua pequena apresentação? Olá, gente, bom dia a todos, bom dia, Eliel, bom dia, Thaís, bom dia a todos que estão aqui acompanhando o programa. Eu quero agradecer a oportunidade de estar falando sobre o perdão, que é um assunto que eu já venho estudando há uns quase 10 anos, e eu tenho uma motivação muito grande para estudar esse tema, porque ele realmente tem uma utilidade prática na nossa vida e impulsiona para a evolução, né? A gente está aqui para evoluir, né? Então, eu tenho muita satisfação de estar aqui com vocês compartilhando o meu laboratório. Muito bom, Alessandra. Então, para a gente começar a esquentar, né, esse primeiro bloco, né, do nosso programa, uma coisa que eu fiquei pensando seria, né, como o perdão, que é um tema que você pesquisa, pode ser qualificado pelo Paradireito? Sabe, Eliel, quando a Thaís estava lendo aqui, falando a definição do Paradireito, o que chama muita atenção nessa definição, que eu acho muito bacana, que em todos os programas vocês fazem a leitura da definição para ir esclarecendo, né? Então, a palavra, né, o conjuntinho lá que vocês falam, fluxo cosmoético. O Paradireito é aplicado aos estudos técnicos, né, para ampliar o fluxo cosmoético. E essa correlação do fluxo cosmoético tem tudo a ver com o perdão, porque o perdão, na verdade, ele é um alinhamento cosmoético, é uma postura que procura corrigir os erros. Então, quanto mais a pessoa estuda o Paradireito, quanto mais ela entende de cosmoética, mais ela perdoa. Eu até diria que a pessoa só perdoa quando ela começa a entender de cosmoética. Um item está totalmente relacionado ao outro, não tem como desvincular isso. Então, eu queria ressaltar aqui, nesse momento, que o perdão que nós estamos falando aqui, que a gente estuda, né, que é a ciência perdonologia, que é a ciência que estuda o perdão com enfoque na conscienciologia, ela leva em consideração o perdão associado ou com uma correlação com o paradigma consciencial. Então, a gente fala do perdão aqui, a gente leva em consideração as bioenergias,
a gente leva em consideração as múltiplas vidas que a consciência tem, nós levamos em consideração os veículos que a consciência se manifesta, não só o corpo físico, mas também o veículo psicossoma, que é o veículo de atuação maior no extrafísico. Então, nós levamos em consideração todo esse paradigma consciencial. E isso amplia a nossa visão do perdão. Porque o perdão ele tem um enfoque, ele foi estudado ao longo do desenvolvimento da humanidade, e esse perdão ficou a cargo da religião, né? Mais dessas linhas filosóficas voltadas para a religião. Dos anos 70 do século passado para cá, que começaram a fazer mais estudos científicos do perdão, e o professor Valdo, na Enciclopédia da Conscienciologia, a Conscienciologia, né, traz conceitos inovadores relacionados ao perdão que a gente pretende falar aqui, né? Mas, assim, o que eu acho que é mais sério, que é mais importante, é que a pessoa, para ela perdoar, de fato, ela tem que ampliar cada vez mais o nível de compreensão da cosmoética. E isso tem tudo a ver com o para-direito, né? Alessandra, só para a gente contextualizar, porque às vezes pessoas de fora, o que é cosmoética? Cosmoética é essa lei universal, cósmica, que rege todo o processo evolutivo. Então, é a lei da evolução. É uma lei cósmica que envolve tudo, que vai além da lei humana, que vai além das leis físicas, né? das leis do direito, né? Ela é uma lei cósmica, né, que envolve tudo. E a natureza, por exemplo, ela demonstra muito aí o exemplo da cosmoética. Amanhã o sol vai nascer, então isso tem a ver com todo esse processo de organização do universo, né? Cosmoética tem a ver com a organização do universo. Beleza. Vamos colocar agora uma questão assim, que acho que no dia a dia nosso, que a questão de perdoar é uma coisa muito relativa, né? Então, por exemplo, tem coisas que a gente consegue perdoar, mas dependendo de como atinge as nossas emoções, eu já vi relato de algumas pessoas falar, não, isso aqui é imperdoável, isso aqui eu não perdoo. Pode fazer qualquer coisa, menos isso. E aí eu quero a sua opinião. Existe algo que seja imperdoável? Sabe, Léo, que isso é algo que eu me questiono muito, porque a gente fica vendo, assim, os noticiários, né? A gente assiste, vê na televisão, tanta atrocidade, cada coisa que acontece, que eu me colocando no lugar da vítima, por exemplo, né? Puxa, não, isso daqui não dá para perdoar, não, isso daqui ultrapassou o limite, isso daqui não tem perdão. Então, às vezes, eu me questiono sobre isso, isso é algo que eu fico sempre pensando. Exemplo, recentemente, essa semana, eu estava assistindo uma série que falou sobre aquele genocídio que teve em Ruanda, na África, em 94, né? Então, eu fiquei pensando, será que se eu estivesse lá no meio, eu ia perdoar? Né? Então, a conclusão que eu chego, quanto mais eu estudo o perdão, que não existe nada imperdoável. Nada imperdoável. O que existe é uma falta de compreensão do fluxo evolutivo, das dinâmicas evolutivas da cosmoética. Então, na verdade, nós temos uma certa ignorância dos bastidores dos eventos. E daí a gente pode concluir que aí a importância do paradigma consciencial, que, na verdade, o que falta é uma visão multidimensional. Falta uma visão seriexológica. O que é essa visão seriexológica? É uma visão das várias vidas que a consciência tem. Então, em alguns momentos, nós somos vítimas, em outros, nós somos algozes. Isso acontece por causa da imaturidade da consciência. A gente está aqui para aprender mesmo. Mas essa falta dessa visão multidimensional, cósmica, mais abrangente, que impede a gente de perdoar. Quando a consciência tem um parapsiquismo lúcido, saudável,
ela perdoa. Porque não tem como você não perdoar quando você consegue ver os bastidores do que está por trás de todo aquele evento. Eu já me deparei com situações assim, olha, eu tenho que pedir desculpa. Eu era vítima, entre aspas, mas o que eu já tinha feito para aquela pessoa foi muito pior. Muito pior. Então, a gente, quando começa a desenvolver essa visão parapsíquica e começa a entender o que está por trás, a gente vê que a gente está reivindicando, literalmente, algo que a gente não tem direito de reivindicar. Porque o limite da vida intrafísica é pequeno. Os eventos, eles não começam nas relações quando a gente nasceu. Não começam. O relógio não foi disparado, né? O relógio evolutivo, vamos falar assim, não foi disparado no dia que eu nasci. Não. Muita água já passou debaixo dessa ponte, muitas coisas eu já fiz, já deixei de fazer, já prejudiquei algumas pessoas, essas pessoas já me prejudicaram, né? Então, a visão que a pessoa começa a ter, ampliando, né, com o paradigma consciencial, ampliando a visão com o parapsiquismo, é muito grande, né? Aí, Eliel, só fazendo um parênteses que eu lembrei algo muito importante, a gente pode pensar assim, né, o papel da vítima. A vítima, ela se sente no direito, e, de certo modo, ela tem direito, só que e os deveres que ela tem? Os deveres evolutivos que a pessoa tem em relação àqueles fatos que acontecem, né? Então, é bem interessante a gente pensar sobre isso, né? Que por exemplo, a pessoa que é vítima de uma determinada situação, é legítimo aquele sofrimento, aquela dor que ela está passando, por exemplo. Só que é cosmoético ela perdoar. E até mesmo ela sentindo aquela dor, aquele desconforto, ela precisa perdoar, porque aquilo é cosmoético. Só que não é fácil, né? A gente não está dizendo que é fácil, não, tá? Vamos deixar bem claro aqui para a nossa audiência. É difícil, mas quanto mais a gente vai entendendo esse processo, mais a gente vai se esforçando para entender o que está por trás, né, desses bastidores. Então, resumindo, não tem nada imperdoável. O que tem é o limite de compreensão. Você trouxe uma questão que eu acho muito interessante, que são o entendimento cíclico multiexistencial, de várias existências, né? Então, realmente, como você falou, o relógio não está sendo marcado agora, né? Então, você precisa ver o contexto como um todo. E quem tem a percepção desse todo é que esse processo do perdão se torna inevitável, que você tem um entendimento de que vítima e algoz é um ciclo constante. E se você usa o direito de vítima para revidar, você estabelece esse ciclo perpetuando de vida em vidas de algoz e vítima, algoz e vítima, algoz e vítima. Esse é um ciclo vicioso, né? O que você está tentando fazer aqui. Do ponto de vista cosmoético, quando você perdoa, você interrompe esse ciclo vicioso entre ser vítima e ser o algoz, ou seja, ficar nesse ciclo, né? É isso aí. Agora, a pessoa ela tem dificuldade de perdoar porque dói, né? Ela dói, incomoda, claro. Ninguém gosta de injustiça, né? Ninguém gosta de sentir aquele desconforto. E aí vem uma ideia bacana que a Conscienciologia me trouxe, que eu comecei a compreender melhor, que a gente tem que ter acolhimento em relação a esses desconfortos emocionais que a gente tem, para compreender e aumentar a nossa resiliência. Então, a pessoa está sofrendo uma injustiça? Tá, sim, ela está sofrendo uma injustiça, mas o que está por trás disso? Se a gente rechaça o nosso desconforto, seja ele qual for, a gente não quebra o ciclo que você acabou de falar, né? E aí entra a autopesquisa, entra uma postura de aprendizado em relação àquilo que aconteceu, né? Muito bom, eu acho que isso é uma coisa que traz a gente reflexão. Agora, todo o nosso bloco tem uma pensata, Sandra, para a gente poder pensar um pouco, você comentar sobre ela. Eu vou ler a pensata e aí depois, logo em seguida, você faz o comentário, né? A epígrafe é autoblindagem, tá? Ela diz, da Lex Autopensata, volume 1, página 162. Ela fala o seguinte:
megafraternidade e autoblindagem. A vingança não funciona sobre o perdoador que antecipa o perdão universal. Você podia comentar? Muito bacana essa pensata, né? O professor Valdo realmente ele era top, né? A vingança, na verdade, é uma postura pensênica. Quanto mais pensene, né? Pensamento, sentimento, eu falei emoção, sentimento e energia. Então, quanto mais você penseniza a favor da fraternidade, maior, em favor do perdão, a favor de uma ortopensenidade, ou pensenidade mais fraterna, maior a sua blindagem. E veja, o que é essa blindagem? Eu vou me proteger, não é nem revidar, eu vou me proteger. Por quê? Porque não dá uma sintonia, não tem uma frequência energética com as pessoas que estão naquele perfil da vingança. Então, os afins energeticamente se atraem. Se eu penso em vingança, eu vou atrair vingança para mim. Se eu penso em fraternidade, se eu penso em um amor puro, no perdão universal, eu vou atrair esse perfil para mim. Então, essa autoblindagem, ela está associada com uma autoridade moral, né? A autoridade moral de quem consegue sustentar um perfil pensênico de perdão, né? Então, isso é bem bacana. Uma coisa interessante que você está colocando, assim, só para a gente concluir, para depois eu passar para os comerciais, a vingança, do meu modo de ver, já é uma postura do algoz. Quando você começa a entrar num processo da vingança, você já começa a pensar no processo do revide. Nesse momento, você já está fazendo a viragem, né? De vítima para algoz. Então, fica muito atento, porque essa é uma virada que, às vezes, é anti-evolutiva. E é importante as pessoas pensarem nisso, tá? Mas no próximo bloco a gente vai aprofundando um pouco mais sobre isso. E aí eu chamo, então, a Thaís para os nossos comerciais. Vamos fazer uma pequena pausa para os nossos comerciais e quero aproveitar para convidá-los a participar do curso Para Direito e a Evolução do Direito, com os professores Márcia Ram e Eliel Queiroz, que acontecerá nos dias 27 e 28 de novembro. Acesse juriscons.org e saiba mais. E você que está nos escutando, nos acompanhe no endereço da rádio RCI AM 1320, no Facebook Sempre RCI e no YouTube da Paradireitologia. Lembrando que o Paradireito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito na RCI Rede Comunicadora Iguaçu, dando prosseguimento ao bate-papo com a nossa convidada, a professora Alessandra Nascimento. Eliel? Bom, vamos agora para o nosso segundo bloco, Alessandra. E aí tem umas coisas que a gente tem um processo do perdão muito da pessoa, né? Mas o perdão também pode ter um processo que envolve tudo também uma sociedade, uma coletividade, né? E às vezes essa coletividade ela pode ser tanto bélica, patológica, é muito comum, né? Olho por olho, dente por dente. Ele tem essa característica muito assim, né? Dentro desse contexto, né? Como que você poderia comentar sobre esse aspecto e como que isso, né, tem a ver com o paradireito do agredido, a pessoa que é muito fácil às vezes perdoar, mas perdoar o agressor às vezes é uma coisa que às vezes é difícil, né? Então aí tem toda uma questão do paradireito dentro desse contexto. Então, primeiro entender a sociedade que tem esse processo, né, bélico e patológico, e depois a questão do paradireito com aquele, né, do agredido, daquele que às vezes agride também. Como que você vê tudo isso? Ele realmente, a nossa mesologia, né,
tudo que a gente escuta nos noticiários, até mesmo no ambiente de trabalho, familiar, em todos os lugares, a gente vê manifestação mais bélica do que fraterna, né? Então, o senso comum, ele diz o seguinte, que se a pessoa apanha e ela não revida, ela é boba, ela é fraca, ela é frouxa, né? Então, todo mundo estimula o revidar, né? Parece que a vida tem que ser assim. Se você não revidar, você não vai alcançar sucesso, você não vai ter aquele sustento mesmo, né? Social. E é interessante que a gente pode aprender a perdoar e discordar das pessoas. A gente pode perdoar e ser forte. Forte no sentido de não concordar com aquela patologia, por exemplo, com aquela postura bélica. Então, a pessoa que perdoa, na verdade, ela é forte porque ela tem segurança íntima. Ela tem um nível de cosmoética um pouco maior que a média. E, geralmente, as pessoas não entendem a postura dela. Mas o que a gente está trazendo aqui para a pessoa refletir, para ela analisar, é que autoridade moral tem a pessoa que fica revidando. Que autoridade moral, olhando o lado cosmoético, né? Que fortaleza é a pessoa que consegue passar por uma situação difícil e perdoar, e não revidar. Então, é bem interessante a gente pensar sobre esse aspecto. Agora, pensando nesse onde fica o para-direito de quem é agredido, né? No primeiro bloco, a gente falou sobre a dor, né, da injustiça, a pessoa que se sente agredida mesmo, mas a ideia da cosmoética é que todos precisam aprender a perdoar e todos vão precisar aprender a reparar, que é algo que vem depois do perdão, que é quando você consegue abrir mão do erro que foi cometido, porque o perdão tem muito a ver com erro, né? Quando a gente consegue abrir mão do erro e tem um alinhamento mais cosmoético, mais organizado, mais evolutivo, maior vai ser a nossa necessidade de fazer reparações. Então, é bem interessante esse aspecto que a gente traz, né? Da fortaleza íntima, da segurança íntima da pessoa que consegue abrir mão dessa postura mais bélica social. Muito bom. Eu acho que isso é uma reflexão muito grande, né? Que a gente tem que ter uma visão mais ampla para ter esse comportamento que você está tendo. Se a pessoa tiver um pensamento muito restrito do que está envolvido o conflito, ela não vai ter essa postura que você está colocando aí. Vai ter dificuldade de ver a questão do para-direito dentro daquela relação, né? Porque uma coisa é você ver o direito dentro daquela relação, outra coisa é você ver o para-direito dentro daquela relação. E, às vezes, o que parece que você está em déficit, né? Porque, fez alguma coisa comigo, mas aquele que agrediu pode estar em déficit muito maior ainda do que você imagina. E que aquilo que você, de um certo modo, sofreu, pode ser que, na verdade, ainda é muito pequeno perto do que a pessoa já sofreu com você em vidas passadas. Então, esse entendimento, eu acho, assim, fantástico. E aí, eu queria colocar um outro aspecto, Alessandra, que eu acho que isso é uma coisa que pega muito as pessoas, que é a cultura da culpabilidade, da culpabilização. Quer dizer, eu vou culpar o outro, né? Sempre quando acontece algum conflito, tem um culpado. Esse culpado nunca sou eu. Esse culpado é sempre o outro, né? Essa relação de culpa com o perdão, nesse contexto do para-direito, como é que você entende isso? Como é que você vê isso? É interessante que nós temos uma tendência, né, de querer fazer a justiça com as próprias mãos, né?
e a gente não precisa disso, que é a tal da síndrome do justiceiro, né? Então, eu queria fazer esse comentário aí. Agora, com relação à culpa, eu andei pesquisando, assim, um pouco mais, até no meio da psicologia mesmo, nosso cérebro, meio que instintivo, a gente tem um hábito de pensar assim, olha, os eventos ao meu redor, devido à nossa imaturidade mesmo, eles devem acontecer de acordo com a minha expectativa. Então, a consciência, as pessoas, elas têm uma expectativa. Quando aquela expectativa não é atendida, seja ela qual for, eu avalio e aí eu chego ao meu álibi, né? A minha conclusão. Então isso daqui não atendeu, então a pessoa aqui é condenada. Se ela é condenada, se ela está condenada, ela é culpada. Então, eu fico culpando os outros por algo que eu não consegui resolver dentro de mim, da minha intraconsciencialidade. Então, é assim, eu não estou bem no trabalho, a culpa é do governo. Fulano não me ama, não atende às minhas expectativas. O meu colega... Então, é a pessoa que tem uma postura e uma visão muito egocêntrica, muito pautada nela mesmo e no atendimento das expectativas que ela tem. Gente, cosmoética não é isso, né? É muito pelo contrário. Só que a pessoa passa por isso e ela não percebe. Esse que eu acho que é o detalhe que eu quero trazer reflexão aqui para todos nós pensarmos. Ela não percebe que ela tem esse comportamento de culpar os outros. E tem um outro detalhe que eu queria ressaltar aqui, que tem a ver com o nosso nível evolutivo, que é a relação que existe da culpa com um desconforto, não só emocional, mas um desconforto energético. O paradigma consciencial, ele traz essa análise das bioenergias. A pessoa que sente um desconforto, ela não sabe lidar com aquele desconforto, às vezes ela não tem nem nome para aquele desconforto que ela sente. Aí o que ela faz para ela não se sentir tão desconfortável? Ela dá um jeito de contar uma historinha para ela mesma, que é a tal da culpa, para ela poder se confortar. Isso não ajuda no processo evolutivo, não ajuda no entendimento da cosmoética, não ajuda a resolver os problemas, porque é tudo uma ilusão, é uma fantasia que as pessoas criam, né? Então, isso dificulta muito. Eu acho muito bacana esse aspecto da dificuldade energética. Às vezes, a pessoa não sabe que ela está magoada, ela não sabe que ela está ressentida, ela não sabe o que ela está sentindo, ela não sabe. E aí ela ela se transforma, na verdade, em um verdadeiro vampiro energético, que ela fica vampirizando tudo que está ao redor dela. As pessoas que já estão um pouquinho mais lúcidas já podem começar a mudar isso, né? Então é isso, Eliel. Uma coisa que você trouxe é importante, que eu acho que até para pensar um pouco, quando, por exemplo, a questão da culpa e a questão da autoaceitação das coisas, né? Então, quando você tem dificuldade de aceitar, às vezes, uma adversidade ou um contexto que você não esperava, e aí aceitar que aquilo que aconteceu, na verdade, é uma autorresponsabilidade sua, e aí, entre assumir a autorresponsabilidade e jogar essa responsabilidade para o outro, às vezes isso acontece muito. Como é que a gente faz para não cair nessa coisa assim, Alessandra? Em vez de jogar para o outro aquela coisa que não deu certo, e aí precisa ter um culpado, eu tenho que achar um, porque eu não aguento dizer que sou eu, entendeu? Como é que a gente consegue pular e fazer esse pulo do gato, né? Sair dessa coisa de alguma coisa que deu errado, eu culpar alguém, e no momento eu puxar para a minha autorresponsabilidade. Que dica que você dá para a gente poder fazer isso? Eu acho que a gente tem que fazer muita autopesquisa, muita autopesquisa, muita autopesquisa. A gente precisa observar como a gente funciona e procurar corrigir dentro do possível aqueles deslizes que a gente dá. Nós não somos perfeitos, a gente vai cometer erros, a gente tem que aprender com os erros.
uma frase que me ajuda muito, eu sempre penso, o que eu posso aprender com essa situação? O que eu continuo fazendo do mesmo jeito? Né? Que aí, o que eu estou sendo teimosa, né? Onde que eu estou sendo teimosa que eu não estou conseguindo enxergar o que eu poderia fazer diferente? Então, eu vejo que para a gente sair dessa cultura da culpabilização, da culpa, de ficar, assumir a responsabilidade, mas a responsabilidade do aprendizado. A gente só vai realmente evoluir se a gente pensar como que eu posso mudar isso, o que eu posso aprender. Se colocar numa posição que, em Conscienciologia, a gente fala, né, do sempre aprendente, né? Tudo, não achar que sabe tudo, isso é infantilização, né? É um egocentrismo desnecessário e procurar aprender, né? Então, acho que isso que vai ser, a autopesquisa é fundamental nesse aspecto. Beleza. Bom, nós estamos chegando aqui ao final do nosso segundo bloco, e aí nós temos a Pensato para fazer o comentário. Eu vou estar lendo para você, para a gente comentar em cima dela, tá? A epígrafe é excesso, tá? Lex de Orco Pensato, volume 1, página 670. Ele fala o seguinte: até o perdão, quando excessivo, pode se transformar em cumplicidade com as atitudes anticosmoéticas de outrem. Poderia comentar? O perdão, ele tá correlacionado com o erro, né? Então, assim, ó, eu perdoo o erro que a outra pessoa cometeu. Quando a gente omissa demais em relação ao erro, eu não estou tendo essa postura cosmoética. Então, é interessante isso, né? Tudo em excesso não é benéfico, né? Então, é interessante a gente pensar nisso. Até que ponto esse perdão excessivo, ele pode ser uma omissão anticosmoética, vamos falar assim, né? Ou deficitária, uma omissão deficitária. O ideal é a gente desenvolver uma postura interassistencial, perdonológica, que vá a favor do perdão, que vá no limite da interassistência, mas que a gente ajude o outro a compreender que ele errou também. Então, não é algo simples, eu reconheço que não é algo simples, mas é necessário não só deixar para lá, mas ajudar a ter um compromisso com a cosmoética e com essa interassistência que envolve o que a gente chama de TARES, né? Que é tarefa do esclarecimento, dentro do limite, claro, de cada um, né? Mas eu penso que é nessa linha. É um aspecto que eu acho interessante, quando você falou, trouxe bem na minha cabeça um exemplo, né? Que às vezes a pessoa vai lá e agride você fisicamente. Aí você vai lá e perdoa o ato da pessoa, do agressor. Mas a pessoa vai lá de novo e agride de novo você. Pela segunda vez, você vai lá e perdoa novamente. Se começar a ter essa recorrência e esse perdão, e reforçando a atitude anticosmoética ou imatura do outro, aí entra talvez nessa questão do perdão excessivo. Porque quem que dá um basta nesse processo? Quem dá o basta é você. E essa questão, eu acho que é isso, né? Você sai de um processo de acumpliciamento da imaturidade do outro. Então, quando o seu perdão, ele permeia, em vez da concessão, um processo de acompliciamento do trafar da outra pessoa, do comportamento imaturo da outra pessoa, isso é prejudicial, tanto para você como para o outro. Então, eu acho que quando você traz isso, essa reflexão, né? Agora, eu queria ressaltar, é o seguinte: o perdão é quando o erro do outro não me incomoda, mas não significa que eu vou compactuar com o erro do outro. E é muito importante a gente fazer assim, aqui, limite. Aqui é o limite, daqui para cá não, tá? Você cometeu um erro comigo, eu estou de olho agora, e você não vai mais fazer isso de novo. Eu não permito que você continue cometendo os mesmos erros comigo.
eu não vou deixar. Isso é uma outra postura, e é uma postura extremamente cosmoética, reeducadora, inclusive, né? Então, é muito importante a gente saber, olha, eu perdoo, mas eu discordo completamente da sua atitude. Só que isso que você fez não vai mais me incomodar. Eu acho bacana isso. Esse é um conceito que a professora Malu Balona traz no Autocura através da Reconciliação, livro que ela escreveu, que ela chama de perdão discordante, que é bem isso aí que você falou, bem bacana. Bacana. Bom, agora nós estamos encerrando esse bloco, então eu chamo os comerciais, então, com a Thaís. Vamos fazer uma pequena pausa para os comerciais. Quero aproveitar para reforçar o convite para vocês participarem do curso Para Direito e Evolução do Direito, com os professores Márcia Ram e Eliel Queiroz, que acontecerá nos dias 27 e 28 de novembro. Acesse juriscons.org e saiba mais. E você que está nos escutando, nos acompanhe no endereço da rádio RCI AM 1320, no Facebook Sempre RCI e no YouTube da Paradireitologia. Lembrando que o Paradireito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito na RCI Rede Comunicadora Iguaçu. Estamos entrando no nosso último bloco, dando prosseguimento ao bate-papo com a nossa convidada, a professora Alessandra Nascimento. Eliel, é com você. Bom, infelizmente, Alessandra, nós estamos chegando no nosso último bloco. É muito interessante instigar a questão do perdão. E nesse bloco, dentro da ciência, né, da conscienciologia, ela possui uma proposta muito discutida dentro, né, da conscienciologia, que é o auto-imperdoador e o hétero-perdoador, né? Qual a correlação que você faz desse binômio com o paradireito e como que é isso? Explica para a gente essa questão do auto-imperdoador e o hétero-perdoador. Eliel, isso é uma questão assim que quando eu li pela primeira vez, né, o professor Valdo comentando do auto-imperdoador, isso para mim foi diferente, sabe? Eu tive dificuldade de compreender assim logo de cara, eu tive que estudar um pouco, e eu vejo que esse tema, ele é inovador, é algo novo, porque a gente pensa assim, a gente tem que se auto-perdoar, né? A gente tem que se auto-perdoar. Do ponto de vista cosmoético, o auto-perdão não ajuda na evolução. Vamos explicar, né? O que é isso? Por que o auto-perdão não ajuda na evolução e ele é anticosmoético? Porque a palavra, o perdão, ele tem a ver com correção do erro, com relevar, com abrir mão. E existem duas esferas relacionadas ao perdão. Então, tem o perdão que eu tenho em relação ao outro, que é o hétero-perdão. E tem o perdão em relação a mim mesma, que é o auto-perdão. Até agora a gente falou mais, né, nos 2 primeiros blocos, a gente falou mais do hétero-perdão, que é eu me relacionando com o outro, quando tem vítima, quando tem algoz. E o auto-perdão sou eu em relação a mim mesma, tá? Uma outra esfera que tem é a pessoa que tem a habilidade de perdoar e a pessoa que não tem habilidade de perdoar. Então, é auto-perdoador, ou perdoador, né? E imperdoador. Então, olha só, são 4 variáveis, né? Auto e hétero, eu e o outro, e perdoo e não perdoo. Como o perdão está correlacionado com o erro, quando uma outra pessoa erra cosmoeticamente, eu não tenho como mudar o erro do outro. É ele que vai se responsabilizar pelas ações dele, pela atitude dele. Então, é ele que vai ter que lidar. Eu não tenho como forçar o outro a mudar o comportamento dele. Eu posso sugerir, eu posso ajudar, eu posso aumentar a reflexão dele, eu posso esclarecer, mas eu não tenho como forçar o outro a mudar. Quando é a minha postura, o meu erro, eu tenho cosmoeticamente que corrigi-lo. Então, se eu tenho que corrigir o meu erro, a postura mais cosmoética é do auto-imperdoador.
Eu tenho que corrigir em mim as minhas dificuldades. Eu não posso abrir mão dos meus erros. Eu não posso relevar os meus erros. Se eu for complacente com o meu erro, como é que eu vou evoluir? Como é que eu vou sair dessa situação? Eu vou estar sempre justificando, eu errei, mas eu errei por causa disso, por causa daquilo. E não é assim o processo evolutivo, né? A cosmoética não é assim que ela funciona. A gente está aqui exatamente para a gente aprender. E se a gente interpreta os estímulos que a gente passa como uma agressão e como uma mágoa, a gente está perdendo a oportunidade do aprendizado. Então, o que é o auto-imperdoador? É a postura cosmoética de identificar eu comigo mesma um erro que eu cometi e eu não abrir mão daquele meu erro. Aí eu vou me questionar, o que eu posso aprender com isso? Como é que eu posso, por que eu cometi isso? Como é que eu posso melhorar? Se eu pisei na bola, o que eu vou fazer para melhorar? Isso é o auto-imperdoador. O que é o hétero-perdoador? É a pessoa que tem uma habilidade cosmoética de não considerar o erro do outro. O outro errou, ok, ele vai corrigir o erro dele, isso é com ele. Eu não vou deixar o erro dele me desestruturar ou me desequilibrar. Então, esse é o binômio, assim, que eu vejo que tem uma correlação direta com o para-direito. É a vivência prática do para-direito, na vida mesmo, né? Agora, o que a gente observa, que nós temos uma tendência, né, a pessoa que é mais imatura, de ser autoperdoadora, ela mesmo fica se justificando para ela, fica se vitimizando, eu cometo isso, e em relação ao outro, o outro é sempre culpado, então o outro seria o hétero imperdoador, né, o contrário do binômio, né? Eu tenho um verbete na Enciclopédia da Conscienciologia, que eu defendi em 2019, e se alguém tiver interesse em aprofundar um pouco mais sobre esse tema, acho que vale a pena ler o verbete. Ficou claro, Eliel? Ficou claro, ficou muito bom. Agora, eu vou trazer uma vertente que, às vezes, do auto-imperdoador, ele pode ter, às vezes, uma visão meio excessiva, que é aquela pessoa que, às vezes, dá chicotada em si mesmo e acha que isso é auto-imperdoador. Na verdade, ela é carrasca de si mesmo. Não, isso aqui errou e tome chicote, e tome chicote. Isso existe? Como é que a gente faz para não cair nesse excesso do auto-imperdoador? Na verdade, isso não é auto-imperdoamento, né? Isso daí é autotortura, é falta de flexibilidade, né? Perfeccionismo, era o que eu queria lembrar. A pessoa que é muito perfeccionista, ela cria uma ilusão também, né? De que existe algo que seja perfeito, se ela não está adequada àquele modelo que ela considera perfeita, né? O perfeito, ela se tortura, né? Isso tem a ver com a culpa também, né? Aí a gente confunde um pouco o perdão, né, ou a falta do perdão, com a culpa. Isso é o problema da culpa. A pessoa se culpa demais, que é um pensamento binário, um pensamento certo e errado, e esse pensamento ele não ajuda a gente a evoluir, né? Porque, de certo modo, ela não passa pelas etapas do aprendizado. Ela pula, ela interpreta aquele erro como uma condenação, como uma culpa, e ela não faz aquele movimento para ganhar uma sinapse nova, para compreender, né? O que acontece? A pessoa que está ainda nesse excesso de culpa, o veículo dela que está funcionando prioritariamente, de modo disfuncional, é emocional. Se a pessoa tem um desequilíbrio emocional, por exemplo, um excesso de culpa, ela não deixa o veículo mental somático funcionar de forma clara, né? Então, lá no meio do caminho tem uma emoção que precisa ser trabalhada, que precisa ser avaliada, né? Então, é bacana você trazer isso, porque nós temos uma tendência até meio que instintiva, né? De fazer isso, de se culpar, de se condenar, e aí fica se sentindo mal e quer se perdoar. Aí ela fica também naquele ciclo de vítima-algoz, só que auto-vítima e autogóz.
Em alguns momentos ela fica boazinha, passando a mão na própria cabeça. Em outros momentos ela fica se condenando e se culpando e se torturando. Eu sei disso, já passei em algumas fases da minha vida que eu fazia isso comigo, né? Eu me torturava porque eu não concordava com algumas atitudes que eu tinha, mas eu também não sabia direito como resolver, né? Então, se a pessoa está nesse ciclo, ela, às vezes, é necessário até procurar uma ajuda mesmo, né? Precisa ter uma cabeça mais, um abertismo maior, uma flexibilidade para encontrar alternativas mais cosmoéticas, assim, né? Ter um nível de acolhimento maior. Beleza, muito bom, Alessandra. Uma coisa que eu fiquei pensando agora, depois desse desenrolar, né? Do auto-imperdoador, do eto-perdoador, e a gente começa a aprender, né? A gente começa a ver os ganhos evolutivos do ato de perdoar. O que vem depois do perdão? Esse ato das consciências, né, que aprendeu a perdoar, o que vem? Vem alguma coisa depois disso? Você podia comentar? É muito interessante essa pergunta, Eliel, porque olha só, vamos pensar. Quem são as pessoas que precisam perdoar? Quem precisa perdoar? São aquelas consciências que se magoam, são aquelas consciências que se ofendem. Se você é uma consciência que se magoa e que se ofende, você precisa aprender a perdoar. Não tem jeito, não tem para onde sair. Se a gente ainda está nesse nível, né? De se magoar, de se ofender, a pessoa fala uma coisa, desceu mal, ficou mal, e você encontra culpados, então é porque você ainda está nessa visão. Chega a um nível em que a pessoa se esforça para desenvolver essa habilidade. O perdão é uma habilidade a ser desenvolvida. Não é um dom, não é algo que a pessoa vai instantaneamente, é construído, é aos poucos, depende do esforço mental somático. A pessoa tem que querer, ela tem que ter vontade para poder compreender mais essa dinâmica evolutiva, compreender a realidade do outro. Então, tem momentos que a pessoa, ela consegue avançar, perdoar um pouquinho, depois ela volta um pouquinho atrás, depois ela vai... Existem níveis e níveis de perdão. O que é bacana é a pessoa se esforçar para ter um nível de perdão cada vez melhor, que nem fôlego, né? A pessoa vai correr uma maratona, ela tem que ter fôlego energético, né, para isso. É a mesma coisa, o perdão tem que ter fôlego intraconsciencial, tem que ter segurança íntima, tem que ter um nível de autopesquisa, de conhecimento da intraconsciencialidade, como ela funciona. Ela tem que conhecer os seus trafores, os seus trafares, né, o traço fardo, o traço força, né? Então, a pessoa que aprende a desenvolver tudo isso, que ela chega nesse nível de perdoar, ela passa por uma nova etapa. Que etapa é essa? Ela vai ter segurança íntima, vai ter autoconfiança, que ela não vai mais se ofender. Então, o perdão é um nível, se a gente fosse fazer uma comparação assim escolar, né? O perdão, ele faz parte desse nível básico de aprendizado evolutivo. O ideal é que a gente não precise mais do perdão e que a gente atinja esse nível de não se ofender. Em Conscienciologia, a proposta é a anti-ofensividade. Eu não vou mais me ofender. Mas não vou me ofender de verdade, né? Porque a pessoa fala assim, eu não estou ofendido, mas está totalmente por dentro, está totalmente magoado, ofendido. Então, não é isso que a gente está falando, a gente está falando de verdade, a pessoa que chegou nesse nível. E aí, a pessoa que não se ofende mais, que ela já consegue, descortinou para ela mesmo quem ela é enquanto consciência multidimensional, serioxologicamente falando, né? Quando ela já tem essa visão maior, ela tem um parapsiquismo, né? Ela vai desenvolvendo tudo isso junto, ela chega num nível que o professor Valdo também apresentou para a gente, que é o pré-perdão interassistencial. Que a pessoa ela não vai se ofendendo mais, ela não se ofende, ela já sabe que o outro vai cometer erros e ela não tem expectativa em relação a isso. E ela consegue realmente perdoar antes
porque ela não vai se ofender, né? Então, é um conceito muito bacana que a gente tem, né, do pré-perdão interassistencial. E aí a gente vai passar para outros patamares evolutivos, né, que eu acho bem interessante a gente pensar sobre isso. Muito bacana, eu acho isso aí, a gente entender que isso é possível, não só aprender a perdoar, como também a transcender um momento evolutivo ainda mais do que o perdão. Isso se torna uma coisa quase que sistêmica, né? De entender a imaturidade do outro, já de antemão prever que essa imaturidade vai partir e aquilo não vai te afetar mais. E aí você transcende a questão do perdão, né? Ou seja, você está bem adiantado. Achei muito bacana o que você trouxe. Então, o que acontece? Agora nós vamos trazer a nossa pensata para fechamento desse bloco, aí logo em seguida, se você quiser fazer depois a sua despedida do nosso público de ouvintes, tá? Então, a pensata é holoperdão, tá? É Lectio Pensata, volume 1, página 784. Ela fala o seguinte: quem vivencia o holoperdão antecipado, universal, obviamente não sofre mais quaisquer decepções. Poderia comentar? Olha a deixa, né? A deixa aí, decepção, né? Não sofre mais qualquer decepção. A decepção é esse sentimento, né, de tristeza, de descontentamento, de frustração, pela ocorrência de fatos inesperados. Então, se não for inesperado, se a gente cair na real, se a gente acabar com as ilusões, né? Eu vejo assim, no nível mais imaturo, as consciências elas idealizam um monte de coisa, né? Então, o holoperdão antecipado, ele tem a ver com esse realismo cosmoético, vamos falar assim, né? Um realismo mais universal, mas um realismo mais pró-evolutivo. Uma coisa que eu acho legal, que assim, todas as consciências, inclusive você que está ouvindo a gente aí agora, está acompanhando a gente, todos nós vamos atingir um nível de maturidade maior. A gente vai sair dessa condição imatura, né? Pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a gente tem que diminuir as nossas expectativas e as nossas ilusões, né? Ilusão evolutiva, sair do mundo cor-de-rosa. E aí isso daí acho que ajuda bastante no holoperdão. E não é uma visão uma visão trafarista, não. Muito pelo contrário, é uma visão traforista, uma visão de ver o lado bom de tudo que pode acontecer, mesmo a gente estando no meio de um caos, né? Que a gente está vivendo nesse momento. Então, era isso. Aí eu quero aproveitar assim, para deixar a minha mensagem final, que a gente precisa se esforçar para compreender melhor o perdão. Esse é o meu convite que eu faço aqui para todos nós, eu também, né? Eu me posiciono como estudante do perdão. A gente não pode menosprezar as bases da nossa evolução. O perdão, ele é básico para todos nós. E aí eu quero agradecer aí a equipe, Eliel, a Thaís, o pessoal da equipe técnica aqui que me recebeu com muito carinho, me senti aqui super bem amparada, assistida, a equipe extrafísica e todos vocês que estão assistindo a gente. Era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigada, viu? Estou à disposição de vocês. Também queria agradecer a Alessandra pelo convite, por estar aqui contribuindo com o seu Labcom, com a sua autopesquisa sobre essa temática tão relevante dentro da paradireitologia. E agradecer aos ouvintes também que estão aqui participando com a gente. E agora, então, eu passo para a Thaís o nosso fechamento do nosso programa. Chegamos, então, ao final do programa. Eu, Thaís Oliveira e o professor Eliel Queiroz agradecemos a presença da professora Alessandra Nascimento, aos espectadores e ouvintes que nos honraram com a participação. Quero aproveitar para convidá-los para participar do curso Para Direito e Evolução do Direito com os professores Márcia Ram e Eliel Queiroz, que acontecerá nos dias 27 e 28 de novembro. Acesse juriscons.org e saiba mais. Também queremos convidá-los para, na próxima semana, no mesmo horário, sintonizar com a Rede Comunicadora Iguaçu RCI-AM 1320, no Facebook Sempre RCI e no YouTube da Paradireitologia.
lembrando que o para direito é para todos.